Relacionar-se com um narcisista é como encarar um espelho que nunca devolve a sua imagem real, apenas aquilo que ele quer enxergar em você. Nesse cenário, qualquer tentativa de discussão se transforma em terreno instável, porque o narcisista não busca compreensão, mas controle absoluto da conversa. Jung já alertava sobre os perigos da sombra, e nesse tipo de relação, o narcisista usa a própria sombra para projetar culpas, distorções e responsabilidades sobre o outro. É nesse jogo psicológico que muitos se perdem, tentando provar o evidente, desperdiçando energia em batalhas que não levam a lugar algum. O desfecho quase sempre é o mesmo. Você sai exausto, enquanto ele se sente fortalecido pelo caos que conseguiu instaurar. O narcisista não se interessa por fatos, coerência ou lógica. O que importa é vencer, custe o que custar. Insistir em discutir apenas alimenta a dinâmica de poder que ele tanto deseja manter viva. Jung dizia que aquilo que negamos acaba nos dominando. E é exatamente assim que o narcisista governa o ambiente, pela negação constante da realidade. Cada resposta sua se torna uma nova oportunidade para ele manipular, confundir e desviar o foco. Tentar convencê-lo é como caminhar sobre areia movediça. Quanto mais você se esforça, mais afunda. Muitos entram nesse ciclo acreditando que, se explicarem melhor, se forem mais claros ou mais justos, finalmente serão compreendidos. Mas o narcisista não busca entendimento, busca controle. Essa é a essência da sua máscara social. Aparenta racionalidade, mas vive de distorções. Jung falava do perigo da persona quando ela se sobrepõe ao eu verdadeiro. No narcisista, essa máscara é quase total. Discutir com ele é, portanto, dialogar com uma fachada que jamais se permite cair. Quando você insiste, reforça a ilusão de que existe um diálogo possível, mas esse diálogo é unilateral. Ele fala, distorce, acusa e manipula, enquanto você tenta costurar argumentos que nunca serão validados. É como jogar xadrez com alguém que muda as regras no meio do jogo e ainda acusa você de não entender como se joga. Essa é a essência do jogo psicológico que precisa ser interrompido. E aqui acontece a primeira virada. Parar de discutir não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Jung nos lembra que conhecer a própria escuridão é o caminho mais eficaz para lidar com a escuridão alheia. A partir desse ponto, o foco deixa de ser o confronto e passa a ser a consciência e a ação interna. Antes de seguir adiante, aproveite para se inscrever no canal. Aqui, sempre trazemos reflexões profundas sobre psicologia e relacionamentos. Para o narcisista, toda interação é uma guerra que precisa ser vencida, independentemente do custo emocional. Em uma discussão, ele enxerga apenas duas saídas: humilhar você ou manipular a narrativa para se colocar como vítima. Jung descrevia a sombra como a parte rejeitada do ser. No narcisista, essa sombra é constantemente projetada sobre o outro. Assim, qualquer conversa se transforma em conflito psicológico. Discutir é fornecer combustível para essa guerra, porque quanto mais você reage, mais ele se alimenta. Nesse jogo, a lógica não importa. O objetivo nunca foi resolver, mas manter o poder. É nesse ponto que muitas pessoas caem em armadilhas emocionais, acreditando que estão defendendo sua dignidade, quando, na verdade, estão fortalecendo o domínio do outro. A grande ilusão é pensar que é possível vencer uma discussão com um narcisista. Mesmo quando parece que você conseguiu, ele muda as regras, reescreve a história e deixa você confuso. Jung dizia que onde existe amor, não há desejo de poder, e onde o poder domina, o amor está ausente. Ao entrar nessa disputa, o vínculo se dissolve e resta apenas a luta pelo controle. Essa falsa sensação de vitória costuma vir acompanhada de culpa. O narcisista faz você se sentir cruel, injusto
ou insensível apenas por não aceitar suas manipulações. Isso corrói sua autoestima, exatamente como ele deseja. Quando você se sente pequeno, ele se sente grande. A sombra dele só encontra alívio quando consegue transferir esse peso para você. Por isso, o segredo não está em vencer, mas em sair do jogo. Isso não é fuga, é libertação. Jung falava do processo de individuação, reconhecer quem você é sem se perder no olhar do outro. A verdadeira vitória, nesse caso, é recusar disputas que drenam sua energia vital. Um dos maiores perigos de se relacionar com um narcisista é a prisão invisível que se forma ao redor da vítima. Não há grades físicas, apenas correntes emocionais. A cada discussão, surge a necessidade de se justificar, provar inocência, defender a própria verdade. E quanto mais você tenta, mais preso se torna. Jung ensinava que aquilo que reprimimos retorna com força. O narcisista reprime a própria dor e a despeja sobre você. Essa prisão é sutil porque se apresenta como um ciclo. Você fala, ele distorce, você reage, ele ataca. No fim, você pede desculpas por algo que nunca fez. Esse é o cárcere emocional que desgasta pouco a pouco a mente e o coração. Discutir vira um hábito tóxico que fortalece o domínio dele. A cada confronto, você perde um fragmento da sua confiança, como se estivesse cercado por correntes invisíveis. Jung dizia que nenhum despertar de consciência acontece sem dor. E é nesse ponto que a percepção precisa surgir. Discutir não liberta, apenas aprisiona ainda mais. A dor que você sente é o chamado para despertar, para entender que sua energia está sendo drenada. Você não tem a obrigação de explicar tudo para alguém que não deseja ouvir. O verdadeiro despertar nasce quando você percebe que não precisa provar nada. Essa prisão também se sustenta pelas falsas narrativas criadas pelo narcisista, levando você a duvidar de si mesmo. Essa técnica, conhecida como gaslighting, é uma das armas mais cruéis usadas por eles. Ao tentar discutir, você apenas se enreda ainda mais nas distorções que ele constrói. Aos poucos, você começa a se questionar, a achar que exagerou, que talvez esteja errado, ou até perdendo a sanidade. Mas a saída dessa prisão não está em lutar com mais força, e sim em reconhecer que você nunca esteve errado por sentir dor. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Esse é o primeiro passo para romper as correntes. Parar de desperdiçar energia em discussões inúteis e começar a olhar para dentro, resgatando a sua verdade silenciosa. O narcisista vive escondido atrás de máscaras sociais que mudam conforme a conveniência. Em público, pode ser encantador, em particular, cruel. Em um momento se mostra atento, no seguinte se torna frio e distante. Jung descrevia a persona como a máscara social necessária para a convivência humana. Mas no narcisista, essa máscara não é apenas um papel. Ela domina completamente quem ele é. Discutir com um narcisista é, portanto, discutir com uma máscara que jamais se permite cair. Essa oscilação constante mantém a vítima em estado permanente de alerta, sem saber qual versão irá surgir. Quando você tenta conversar, encontra sempre uma nova face, moldada especificamente para invalidar aquilo que você sente e vive. Essa instabilidade gera confusão mental e emocional. Aos poucos, você começa a duvidar da própria percepção. É como dialogar com alguém que muda de rosto a cada instante, tornando qualquer compreensão real impossível. Quando Jung falava da individuação, apontava o caminho de retirar as próprias máscaras e integrar quem realmente somos. O narcisista teme esse processo, porque isso exigiria encarar a própria sombra. Ao insistir em discutir, você apenas fortalece o poder dessa persona artificial.
É um jogo de aparências no qual você sempre sai em desvantagem, tentando tocar algo que ele jamais permitirá revelar. Essas máscaras também servem para manipular terceiros. Enquanto você sofre em silêncio, o narcisista apresenta ao mundo uma imagem impecável de si mesmo. Isso faz com que você tema não ser acreditado, ampliando ainda mais a sensação de isolamento. Nesse contexto, discutir parece inútil, porque até os outros podem ser convencidos de que o problema é você. Por isso, a verdadeira estratégia não é confrontar as máscaras, mas aprender a enxergar através delas. Quando você entende que aquela pessoa não é real, deixa de cair com tanta facilidade nas armadilhas emocionais. Como dizia Jung, as máscaras que usamos acabam nos possuindo. O narcisista está preso nelas, mas você pode escolher não ser prisioneiro desse teatro. Muitos imaginam que o narcisista age apenas de forma explosiva, com críticas diretas e ataques abertos. Mas um de seus recursos mais perigosos é a manipulação silenciosa. Ele não precisa gritar para dominar. Muitas vezes, basta o silêncio calculado, a retirada de afeto ou a indiferença fria. Isso desarma a vítima, que tenta discutir em busca de respostas e encontra apenas o vazio. Esse silêncio controlado é uma forma de tortura emocional, porque faz você questionar ainda mais a si mesmo. Discutir nesse cenário se torna desesperador, já que o outro não reage, apenas observa e calcula. Jung dizia que o encontro com a sombra é sempre desconfortável, e o narcisista transforma esse desconforto em arma. Quanto mais você tenta provocar uma reação, mais poder ele sente. A manipulação silenciosa também aparece em pequenos gestos. Um olhar, um suspiro, um comentário aparentemente inofensivo. Esses detalhes são suficientes para gerar horas de angústia. Você tenta discutir, mas não consegue provar nada concreto, porque tudo acontece de forma velada. Esse é o terreno ideal para o gaslighting. Aos poucos, você começa a se perguntar se aquilo realmente aconteceu ou se está exagerando. É nesse ponto que muitas vítimas caem em armadilhas profundas. Acreditam que, se explicarem melhor, alcançarão clareza. Mas quanto mais tentam, mais o narcisista se fortalece. Ele não precisa estar certo, apenas precisa que você se desgaste. E cada vez que você se desgasta, entrega um pouco mais do seu poder. O antídoto aqui é a consciência. Quando você percebe que o silêncio dele não é neutro, mas estratégico, entende que discutir não trará solução. É preciso fortalecer-se internamente para não reagir conforme o roteiro que ele escreve. Jung lembrava que resistir ao mal não é combatê-lo diretamente, mas não permitir ser possuído por ele. Essa é a chave para não se perder. Outro recurso frequente do narcisista é transformar qualquer situação em culpa da vítima. Você fala porque foi ferido e ele rapidamente inverte a narrativa, dizendo que você é sensível demais, dramático ou agressivo. Jung falava que a sombra carrega tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. O narcisista projeta essa sombra sobre o outro, fazendo você carregar pesos que nunca foram seus. A cada discussão, esse ciclo da culpa se aprofunda. Você tenta explicar sua dor, mas sai se sentindo errado. Isso corrói sua autoestima e cria uma dependência emocional, porque você passa a buscar validação justamente de quem mais te machuca. O narcisista percebe essa fragilidade e usa a culpa como um chicote invisível. Cada tentativa de defesa se transforma em uma nova oportunidade para ele virar o jogo. Essa inversão constante da realidade é devastadora, pois faz a vítima perder a confiança em si mesma. Aos poucos, você começa a acreditar que talvez esteja exagerando, e ele reforça essa ideia com frases sutis. É como viver em um tribunal, onde você é sempre o réu e ele o juiz. Discutir apenas amplia o palco desse julgamento injusto.
Jung dizia que não nos tornamos conscientes imaginando luz, mas tornando visível a escuridão. Reconhecer que essa culpa não é sua é o primeiro passo para a libertação. Você não precisa carregar o fardo que ele insiste em colocar sobre seus ombros. Discutir é como tentar sustentar ainda mais peso, quando o caminho real é soltar o que nunca lhe pertenceu. Por isso, quando o narcisista tenta transferir a culpa, respire e lembre-se, a culpa dele não é a sua verdade. Discutir não dissolve esse peso, apenas reforça o ciclo. O que funciona é fortalecer sua consciência e devolver silenciosamente esse fardo a quem realmente pertence. Poucas coisas drenam tanto a energia vital quanto discutir com um narcisista. Cada confronto deixa você mais cansado, não só fisicamente, mas emocionalmente esvaziado. Jung chamava isso de perda de energia psíquica, um estado gerado pelo conflito constante. E o narcisista sabe explorar isso. Quanto mais você se desgasta, mais vulnerável fica às manipulações. A discussão nunca leva a soluções. Você entra esperando entendimento e sai apenas com mais confusão e dor. Esse ciclo de frustração se repete, ferindo pouco a pouco. O narcisista não quer resolver, quer prolongar o conflito para mantê-lo preso à teia. É um veneno lento que também compromete sua clareza mental. Quando a mente está exausta, você começa a aceitar o que jamais deveria tolerar. O narcisista percebe isso e aumenta suas exigências. A cada fragmento de energia retirado de você, ele se sente mais poderoso. Discutir, nesse contexto, é entregar voluntariamente sua vitalidade. Jung dizia que onde a sabedoria reina, não há conflito entre pensar e sentir. O desgaste emocional nasce justamente da luta entre a razão, que percebe o erro, e o coração, que ainda quer acreditar. Essa contradição é alimentada pelo narcisista a cada discussão. Por isso, uma das maiores provas de amor próprio é preservar sua energia. Não se trata de fugir, mas de escolher com consciência onde colocar sua força. Discutir com quem não busca a verdade é como gritar no vazio. Ões de não entregar a energia que ele tanto busca. Jung dizia que a árvore que cresce em silêncio é a que mais dá frutos, e esse é o espírito do silêncio interior. Ele preserva sua integridade. Ao não reagir, você mostra que não será conduzido pelas distorções alheias. Isso não significa aceitar abusos, mas escolher com consciência quando e como responder. Muitas vezes, o melhor argumento é não dar palco ao teatro. O narcisista espera conflito, mas quando encontra calma, perde parte do poder. Esse silêncio fortalece sua clareza mental. Em vez de se perder em discussões intermináveis, você observa de fora, como um espectador da peça que ele insiste em encenar. Essa mudança de perspectiva devolve controle sobre si mesmo e reduz sua vulnerabilidade às manipulações. Mas é importante lembrar, o silêncio consciente exige prática. Ele não nasce do medo nem da repressão, mas da sabedoria. É a decisão de não reagir ao caos externo para proteger a própria paz interior. Jung lembrava que ninguém pode nos tirar a paz, somos nós que a entregamos. Esse silêncio é a prova de que você decidiu não entregar mais. Diante das provocações, respire, observe e escolha não discutir. O silêncio consciente desarma quem depende do conflito para se alimentar. Outra estratégia fundamental é a retirada consciente. Isso não significa abandonar tudo de imediato, mas aprender a se afastar antes que o conflito consuma sua energia. Jung dizia que aquilo que nos irrita nos outros pode revelar algo sobre nós mesmos. E compreender isso também significa reconhecer que não precisamos permanecer onde há apenas dor. A retirada pode ser física, ao sair de um ambiente onde a tensão começa, ou emocional, ao deixar de investir em argumentos que nunca serão ouvidos.
Essa atitude rompe o ciclo de manipulação, porque o narcisista depende da sua presença ativa para sustentar o jogo. Sem público, a peça perde o sentido. Retirar-se não é derrota, é força interior. Muitas vezes somos ensinados a enfrentar, mas nesse caso, enfrentar não é discutir, é proteger-se. A verdadeira coragem está em saber quando não vale a pena ficar. Ao se afastar, você cria espaço para enxergar com mais clareza. Fora do campo de batalha, fica mais fácil reconhecer padrões e perceber que o problema nunca foi você. Jung dizia que o processo de individuação exige momentos de solidão, porque é nela que reencontramos nossa essência. A retirada consciente faz parte desse caminho. Em vez de insistir em provar algo, você escolhe sair do jogo. É como fechar a porta de uma prisão. Ao se afastar, o ar volta a circular. Muitas vítimas permanecem presas ao olhar do outro, tentando entender, convencer ou mudar alguém que não quer mudar. Mas Jung nos lembra que toda transformação real começa dentro. Em vez de discutir com quem não quer ouvir, é hora de escutar a si mesmo. Esse mergulho interior revela forças que estavam ocultas pela confusão emocional. Olhar para dentro é reconhecer suas feridas sem culpa. É aceitar a dor sem permitir que ela defina quem você é. Jung dizia que, até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirige nossa vida. E nós chamamos isso de destino. Discutir com um narcisista mantém você preso ao roteiro escrito por ele. Olhar para dentro permite escrever a própria história. Esse processo pode doer, porque revela padrões repetidos, inclusive aqueles que nos levaram a aceitar menos do que merecemos. Mas também liberta, porque traz clareza sobre o que realmente importa. Em vez de tentar mudar o outro, você fortalece seus limites. Ao se voltar para dentro, percebe que não precisa de aprovação externa para validar sua experiência. Sua voz interior começa a falar mais alto do que as acusações. Essa é a verdadeira liberdade, não depender da aceitação de quem nunca quis compreender. A saída não está no embate, mas no mergulho interior. Quanto mais você se conecta com sua essência, menos necessidade sente de discutir. A resposta deixa de estar no outro e passa a estar em você. Jung dizia que todos carregamos uma sombra, as partes que preferimos esconder. O narcisista se recusa a olhar para a própria sombra e, por isso, a projeta nos outros. Ao discutir com ele, você acaba carregando um reflexo que não é seu. Mas quando você reconhece a própria sombra, essa manipulação perde força. Reconhecer não é aceitar abusos, é compreender suas vulnerabilidades. Muitas vezes, a vontade de discutir nasce do medo de ser ignorado ou invalidado. Quando você reconhece isso, percebe que não precisa mais buscar no outro a validação que só você pode oferecer a si mesmo. Essa consciência muda tudo. Ela impede que você caia nas armadilhas. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. Ao enxergar sua sombra, você desperta para a liberdade de não precisar provar nada. O narcisista pode tentar usar suas falhas contra você. Mas quando você já reconheceu essas partes em si, as acusações perdem o efeito. É como tentar atingir um alvo que já não existe. Por isso, em vez de discutir, use os ataques como espelho para fortalecer seu interior. Essa é a verdadeira vitória. Transformar dor em consciência. Chega um momento em que você entende que discutir nunca foi o caminho. A transformação real acontece quando você escolhe consciência em vez de reação. Jung dizia que individuar-se é integrar todas as partes de si sem se perder no outro. Esse é o ponto de virada. A consciência liberta porque mostra que você não precisa entrar em todos os conflitos para se sentir inteiro. Você passa a distinguir o que é seu e o que pertence ao outro. Surge uma leveza antes impensável.
O peso das discussões se dissolve, dando lugar à clareza de que seu valor não depende da opinião dele. Sua postura muda. O narcisista percebe que suas manipulações já não funcionam como antes. Isso pode incomodá-lo, mas revela que você está construindo uma nova forma de existir. Você não precisa provar nada, apenas ser fiel a si mesmo. Cada escolha de não discutir é uma vitória silenciosa. Jung dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. E agora, o seu porquê é a sua paz interior. A consciência não apenas protege, ela transforma. Ela rompe ciclos tóxicos e abre espaço para uma vida mais autêntica. No fim, a grande lição é simples e profunda. A verdadeira liberdade não vem de vencer uma discussão, mas de não precisar dela. O narcisista pode continuar com suas máscaras, mas você já não se perde nesse jogo. Jung dizia que liberdade não é um estado final, mas um processo de tornar-se, e você está se tornando livre ao escolher consciência em vez de conflito. Suas verdades não precisam de aprovação. Sua dignidade não depende da opinião de quem vive preso às próprias sombras. Essa é a vitória silenciosa e poderosa. O caminho não é fácil, pois exige romper padrões profundos. Mas cada passo fora das discussões é um passo rumo à sua independência emocional. A energia antes gasta em brigas agora é usada para reconstruir sua vida. A verdadeira vitória não está em provar nada, mas em viver a própria essência. Jung lembrava que ninguém se ilumina falando sobre luz, mas tornando a escuridão consciente. E foi isso que você fez. Transformou dor em consciência e consciência em libertação.